o contágio e as mortes no mundo pela doença do coronavírus de 2019 sofreram quedas de cerca de 15% na semana que termina hoje. O Brasil registrou quedas expressivas, mas, observando o que acontece nos Estados Unidos, ainda corre risco com a variante Delta. O verão da esperança de superar a Covid e voltar à vida normal nos Estados Unidos está chegando ao fim com uma grande frustração. O país com mais casos confirmados e mais mortes na pandemia voltou a registrar quase 150 mil diagnósticos positivos e mais de 1.600 mortes por dia. Total de mortes nos Estados Unidos chegou a 650 mil, até 1º de dezembro devem ser 750 mil. Diante da gravidade da situação, com uma pandemia de não vacinados, o presidente Joe Biden anunciou um plano para tornar a vacinação obrigatória para 100 milhões de trabalhadores, 2/3 dos trabalhadores americanos. Apesar da disponibilidade de vacinas, 25% dos adultos americanos não tomaram nenhuma dose e 54%, pouco mais da metade, completaram a vacinação. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças alertou que não vacinados correm 11 vezes mais risco de morrer de Covid-19 do que vacinados. Então, Biden quer obrigar as empresas com 100 empregados ou mais a exigir que eles se vacinem ou se submetam a testes semanais de Covid. A empresa que violar a regra será multada em $14 mil, quase R$74 mil por empregado. Também terão de se vacinar ou fazer testes semanais todos os funcionários públicos federais e de empresas de saúde que recebam dinheiro dos programas Medicaid para os pobres e Medicare para os idosos. O plano certamente será contestado na justiça pela oposição republicana, que defende a tese de que se vacinar é uma decisão pessoal que cada um deve tomar com seu médico particular. Os republicanos querem transformar a questão numa espécie de referendo sobre o governo Joe Biden, de olho nas eleições de 2022, no meio do mandato do presidente americano, quando a oposição pretende recuperar a maioria no Senado e talvez na Câmara. Isso permitiria bloquear os programas de Biden e obstaculizar seu governo. A guerra das máscaras também continua nos Estados Unidos, com pais e políticos republicanos rejeitando o uso obrigatório da proteção nas escolas. O Departamento da Educação investiga estados como Texas e a Flórida, onde os governadores proibiram as autoridades educacionais de obrigar ao uso das máscaras, dizendo que a decisão é dos pais. O Partido Republicano aproveita o debate acalorado, que muitas vezes provoca brigas e agressões, para mudar os conselhos educacionais que supervisionam as escolas. Com a politização da pandemia, perde a saúde. Na França, mesmo com 63% plenamente vacinados, o Instituto Pasteur adverte que isso ainda é insuficiente para controlar a pandemia. Com as novas variantes do coronavírus, cientistas franceses imaginam que seja necessária uma cobertura vacinal de 80% da população para controlar a pandemia. Cerca de 120 mil franceses protestaram neste sábado contra a exigência de um passe sanitário para entrar em locais de uso coletivo. Os protestos se repetem todos os sábados desde 17 de julho, mas o número de manifestantes cai desde 7 de agosto, quando o Ministério do Interior francês estimou que 237 mil pessoas protestaram. A imensa maioria de dezenas de milhões de franceses aceita a obrigação de se vacinar como a melhor maneira para controlar a Covid-19. A Nova Zelândia registrou a primeira morte por Covid em 6 meses, é um dos melhores países do mundo no combate à doença, mas está atrasado na vacinação, com um pouco mais da metade plenamente vacinados. A China aprovou o uso da vacina Coronavac para crianças a partir de 6 anos de idade. Nos Estados Unidos, a vacinação de crianças ainda não é permitida, não foi aprovada. A Organização Mundial da Saúde não vai cumprir a meta de dar a primeira dose a 10% da população dos países pobres até o fim deste mês. Até agora, só 1,9% tomou a primeira dose nos países pobres, enquanto 41,7% da população mundial já receberam ao menos uma dose.
Mais de 80% das 5.660 bilhões de doses de vacinas aplicadas no mundo até agora foram inoculadas em países ricos ou de renda média alta, como é o caso do Brasil. Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez um apelo, mais um, para uma moratória, desta vez para um adiamento na aplicação de doses de reforço até o fim do ano. Muitos países já oferecem a dose de reforço a idosos e pessoas com deficiência imunológica, inclusive o Brasil. O consórcio COVAX, administrado pela Agência das Nações Unidas, recebeu 500 milhões de doses a menos do que prometido. A meta da OMS agora é dar ao menos uma dose a 40% da população dos países pobres até o fim do ano e a 70% até a metade de 2022. As exportações da China cresceram 19% na comparação anual em julho, mas o mercado prevê dificuldades no segundo semestre por causa da desaceleração da economia mundial, sob o peso da onda de contaminação da variante Delta. A economia do Reino Unido, por exemplo, ficou estagnada em julho. Na América Latina, a recuperação é insuficiente para restaurar os 43 milhões de empregos destruídos pela Covid-19. Até agora foram recriados 29 milhões, aumentou a informalidade, 76% dos autônomos e 1/3 dos assalariados estão no mercado informal, com salários baixos e sem direitos sociais. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se. A variante Delta está aí, é muito mais contagiosa que as anteriores. Fique em casa se não tiver nada importante a fazer na rua. Use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 pessoas, de 2 metros de outras pessoas. Quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, tome a sua vacina e muito obrigado pela atenção.